10 anos depois que a gente tinha vendido o carro, eu sou uma pessoa que eu não costumo lembrar muitos sonhos. Raramente eu lembro. Dos poucos sonhos que eu lembrava, eu sonhava com o carro, sonhava que eu estava dirigindo ele, e eu ficava com aquela coisa na cabeça o tempo todo. E eu resolvi tentar encontrar esse cara que tinha comprado o carro. Eu sou o Armando, sou de São Paulo, esse é o meu Santana Sport, eu cresci com ele e tenho muito orgulho de estar com ele até hoje. O carro ele está na família desde 1993. O meu pai ele tinha um comércio e ele vendeu esse comércio e o carro ele veio como parte de pagamento. E assim, curiosamente, o carro ele veio de Santos, era um comércio que era lá no litoral, e o carro ele veio com placa de Santos. E o que pra gente foi bem legal, porque nós somos santistas, né? Então pra gente não só o carro era muito bacana, mas o fato dele ter vindo com placa de Santos deixou o carro ainda mais especial. E esse é um carro que era o carro da família. A gente viajava com ele, a gente ia pra praia, a gente ia pro interior com ele e todo mundo, né? Então a gente tem algumas histórias legais, né? De que a gente chegou a descer pra praia com, sei lá, mais de 10 pessoas dentro do carro, assim. Eu não sei como era possível, mas eu acho que é um carro que ele é espaçoso, porque para poder caber todas essas pessoas. Uma vez a gente indo pro interior e eu nunca tinha visto um outro carro igual esse, né? Eu tinha visto só ele especificamente, nunca tinha visto nem o Santana Sport preto, nem o vermelho, que dirá o branco. E a gente parou num posto para ir comer alguma coisa, para ir no banheiro. E aí na volta, eu vejo meu pai parado do lado do carro e com a mão na cabeça e, poxa, bateram na porta do meu carro. E eu olhando para ele assim, só que ele estava no carro errado. Era um carro exatamente igual esse, que estava parado algumas vagas do lado, ele parou e veio, achando que era o dele. E aí ele olhou, ah não é o meu, e se direcionou ao dele, né? Foi a única vez que eu me lembro, enquanto criança, de ter visto um outro carro igual esse, pessoalmente, né? E quando eu tirei carta, esse foi o carro que eu herdei, literalmente, do meu pai. Então, o meu pai me deu esse carro para que eu pudesse usar para ir para a faculdade. Na época eu estudava em São Caetano, então eu fazia todos os dias o trajeto da Zona Norte de São Paulo para São Caetano. Em 2003, eu usava bastante ele para ir, para voltar da faculdade. Ele começou a apresentar bastante problema, toda hora uma coisinha ou outra que a gente tinha que trocar. E aí eu falei pro meu pai, pai, eu preciso de um carro um pouco mais novo, eu posso usar o Santana como parte aí para conseguir comprar um carro mais novo? Meu pai não ficou muito feliz, mas ele entendeu a situação e falou, tudo bem. Bom, no final das contas eu acabei encontrando um outro carro, um Golzinho 1.0, 2004, e eu consegui comprar ele sem vender o Santana. O problema é que teve um rapaz que foi ver o Santana quando eu estava vendendo ele e a gente desistiu de vender, mas o cara ficou 2 anos seguidos ligando pro meu pai, mandando e-mail, pedindo por favor para vender o carro para ele, porque ele tinha gostado muito do carro e ele queria ficar com o carro. E meu pai, depois de 2 anos, resolveu vender o carro para ele. A gente está entregando o Santana. Trabalha agora. Tá indo embora. Quando o carro tiver, marcador aqui, quando ele estiver abaixo do quarto, você pode abastecer. Quando ele entrar em um quarto, Ele não vai no zero, tá?
Quando ele entrar em um quarto, você pode abastecer. Mas nem quanto, né? Foram 14 anos. Tô indo embora. Esse chato vai aproveitar bastante. Sim. Bom, 10 anos depois que a gente tinha vendido o carro, eu resolvi tentar encontrar esse cara que tinha comprado o carro. E eu encontrei. Eu tinha um e-mail antigo dele, mandei um e-mail para ele, ele me respondeu quase que prontamente. Eu perguntei se ele ainda tinha o carro, ele disse que tinha, mas disse que o carro estava um pouquinho estragado e que ele estava pensando em vender para trocar por um Fusca, porque ele estava morando num sítio. E eu perguntei para ele, mas por quanto que você está pensando em vender o carro? Aí ele falou, acho que eu estou pensando em pedir uns 3 mil reais no carro. E foi instintivo falar para ele assim, eu compro. Porque na minha cabeça, se ele vendesse esse carro por 3 mil reais, eu não sei se alguém ia pegar e desmanchar o carro para vender peça. Então eu não tinha visto o carro, não tinha ido até lá ver. Assim, falando com o cara por e-mail, eu disse, eu compro o carro. E só falei assim para ele, quando que eu posso ir buscar? E foi o que eu fiz, né? Combinei um dia com ele, levei um guincho, porque ele disse que o carro não tinha como pegar a estrada, não estava em condições para isso, e trouxe o carro que estava na região de São Lourenço da Serra, se não me engano, e eu trouxe ele para São Paulo. No momento que o guincho chegou na frente do meu apartamento e colocou o carro lá, eu olhei para o carro e pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com ele? Porque o carro estava muito ruim, assim, ele estava, de lataria, ele estava bom, não tinha muitas marcas não tinha muito problema de ferrugem, não tinha tido nenhuma avaria muito grave, nenhuma batida muito séria, estava bem alinhado, mas assim, mecanicamente falando, ele estava muito ruim, por dentro ele estava horroroso, assim, ele estava totalmente destruído, faltando peça, com um cheiro horrível. Então eu comecei a pesquisar e procurar locais para poder, não sei, fazer um trabalho. Eu não pensava em restauração, eu pensava em tentar trazer o carro de volta a uma condição de poder andar. De novo, assim, eu não pensei muito a respeito, eu não pensei quanto que eu ia gastar, não pensei se eu tinha condição ou não, eu simplesmente fiz. Na verdade foi uma coisa muito impulsiva. E até pela condição que o carro estava muito ruim, eu não queria mostrar ele para ninguém. Eu não queria falar para meu pai que eu tinha comprado o carro. Não foi algo pensado de falar, eu quero fazer uma surpresa para todo mundo. Na verdade eu estava com vergonha de mostrar o carro da forma como ele estava, comparado com a forma como ele era antes quando a gente vendeu. Então eu falei, não vou contar para ninguém, só a minha esposa é quem vai obviamente saber e me acompanhar no projeto. Era um projeto para durar 4 meses, durou 1 ano, durou o dobro do orçamento que a gente tinha inicialmente, mas assim, você vai fazendo, e eu acho que assim, é um carro que ele é tão especial para a família, que ele merecia o que foi feito, merecia todo esse carinho, toda essa atenção que foi dado. Muito embora tivesse totalmente, de novo, fora do orçamento que eu tinha para ele, mas assim, como ele durou 1 ano e não 4 meses, deu para ir adaptando, né? E vamos dizer assim, pagando aos pouquinhos, comprando as coisas aos poucos. E mais ou menos depois de 1 ano de projeto, eu chamei o meu pai um dia lá em casa e mostrei para ele o carro. E foi muito bacana, porque o carro estava com uma capa, e o meu pai bateu o olho assim, e só de olhar a roda ele já sabia de que carro que se tratava. O que ele não sabia e não tinha ideia era que era o mesmo carro. Ele sabia que era um Santana, e ele olhou, deu a volta no carro, olhou a placa e falou, é ele mesmo. Assim, eu acho que certas coisas, elas não têm preço, né? E essa é uma delas, assim. Você ter a oportunidade de resgatar algo assim, uma memória bacana de família assim, porque não é o que o carro representa, é o que ele representa, na verdade é o que a família representa. São as histórias que a gente tem, são as memórias que a gente tem. E a gente tem um pouco da sensação de como se a gente estivesse voltando mais de 20 anos atrás. Porque a gente olha pro carro hoje e meu pai brinca, fala que ele está até mais bonito hoje do que quando ele comprou, né? Então assim, é muito bacana ter a oportunidade de participar
de um projeto como esse e de viver essa história.